20 de janeiro de 2017. São Paulo bate River Plate nos pênaltis e encara o Corinthians na decisão da Florida Cup. Eduardo Batista tem primeiro teste pelo Palmeiras neste final de semana contra a Chapecoense. Comandante da Chape, Wagner Mancini, fala em missão de reconstruir clube e orgulho da cidade. Zagueiro Kleber é apresentado pelo Santos e esbanja empolgação ao vestir a camisa do Peixe. De virada, Corinthians supera Flamengo e sua badalada promessa e está na semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Os bastidores da classificação e a festa da torcida do Juventus na Rua Javari. E ainda, Neymar marca e acaba com um tabu de 10 anos do Barcelona. E morre Carlos Alberto Silva, técnico que levou o Guarani ao título brasileiro de 78. Olá, chegou a sexta-feira, boa noite. E já tem data marcada para o primeiro Clássico Paulista do ano. São Paulo e Corinthians decidem amanhã o título do torneio da Flórida. Ontem, na estreia do técnico Rogério Ceni, o tricolor venceu o River Plate nos pênaltis, num jogo que teve como destaques o goleiro Sidão e o atacante Wellington Nem. Veja como foi. No primeiro jogo de Rogério Ceni no comando do São Paulo, o tricolor do Morumbi mostrou uma postura bem ofensiva e começou pressionando o River Plate. Cueva perdeu um pênalti logo aos 3 minutos. Aos 15, Wellington Nem deixou Luiz Araújo na cara do gol, mas o chute saiu torto. O River só conseguiu levar perigo aos 34 no chute de fora da área de Rodrigues. Denis, atento, fez grande defesa. O São Paulo respondeu com Chaves, que parou 2 vezes no goleiro Bolonha. No último rebote, Buffarini mandou para fora. Ceni trocou 10 jogadores para o segundo tempo e viu o River melhorar em campo. Mas os argentinos perderam a oportunidade de vencer a partida com essa bola no travessão de Martínez. Na decisão por pênaltis, Sidão brilhou, defendeu a cobrança de Matias Moya e garantiu a vitória São Paulina por 8-7. No sábado, Corinthians e São Paulo decidem o título da Florida Cup. Falei para eles já no intervalo que eu tinha ficado muito feliz com o que eles tinham apresentado, que mesmo que no final, acho que nos últimos 15 minutos foi um momento que o River foi superior a nós, e talvez porque nós tivemos alguns jogadores que chegaram depois e ainda estão um pouquinho abaixo fisicamente, mas perdemos um pênalti, criamos no mínimo 10 oportunidades de gol contra uma equipe de primeira linha do futebol sul-americano. Agora, contra o Corinthians, nós vamos sentar, ver todo mundo. Eu tenho que, amanhã de manhã, ter um retorno de cada um, como se sentiu. Tem gente com gelo na perna, pré-temporada. Eu tenho o Douglas, que não pôde, foi o único jogador que ficou fora nesse jogo, que eu pretendo utilizá-lo no próximo jogo, parte do jogo. Eu tenho que ver o retorno, primeiro médico, fisiológico de cada atleta amanhã. Nós vamos fazer uma recuperação pela manhã, temos viagem à tarde. Amanhã à noite a gente volta primeiro a preparar vídeos, tudo que a gente tem para fazer, analisar o nosso desempenho. E aí segunda-feira que eu vejo como amanhece todo mundo para decidir. Mas em tese eu quero botar todo mundo, o máximo de jogadores possíveis para poder jogar como foi hoje. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu gostei do São Paulo que eu vi sob o comando do Rogério Ceni, estava na expectativa, especialmente no primeiro tempo. O São Paulo criou muitas oportunidades. Não sei se o Flávio Prado concorda comigo, mas em alguns momentos me lembrou aquele São Paulo do Osório, que era um time agudo, rápido, que buscava o gol, marcando sob pressão, tentando inclusive matar o jogo logo nos primeiros minutos. Quer dizer, e pelas chances criadas, vamos imaginar que o São Paulo tivesse poderia ter feito 3, 4 gols, sem dúvida alguma. Faltou um pouquinho mais de precisão na finalização, sem falar no pênalti perdido. Então, se conseguir, nem sempre isso vai acontecer, mas pelas oportunidades criadas, se conseguir precisão na finalização, esse São Paulo promete ser bem empolgante, capaz de fazer muitos gols no início de uma partida. É um time muito rápido na construção das jogadas. No segundo tempo, caiu um pouco de produção, o River Plate foi até melhor, poderia ter feito também um gol que garantiria a vitória. Como eu digo, pré-temporada o resultado pouco importa. Houve um 0-0, decisão dos pênaltis, mas é um São Paulo que promete ser bem interessante na temporada, Flávio. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michel, amigo do Gazeta Esportiva. Boa noite. A verdade é que o São Paulo cestou o Osório, desde o Osório não teve técnico, né? O São Paulo, pelo amor de Deus, Doriva,
Bausa, Ricardo Gomes, as coisas assim que... E o Rogério tem ideias táticas bem interessantes. É evidente que cada um gosta de um jeito de futebol e não tem um jeito só de jogar. O Bausa, que é um técnico muito fraco, ele mete todo mundo atrás e contra-ataque não tem resultado. Não é o tipo de futebol que eu gosto. O Rogério jogou com marcação ofensiva, 3-4-3, variando para 4-1-4-1, usando muito bem o Rodrigo Caio. Fez um trabalho ótimo, o Wellington Ney pelo lado direito foi muito bem, o Destro pelo lado esquerdo, o Canhoto pelo lado direito, para que eles entrassem, abrissem espaço para quem vinha de trás, variações táticas interessantes e muitas oportunidades criadas, que é o que o técnico pode fazer. Agora, muito jogador ruim, né? Esse Chaves é muito ruim, esse Luiz Araújo é todo atrapalhado, o Bruno é de uma burrice tática assustadora. Então, essas coisas é material humano, aí você não consegue. O Bruno, ele é louco para dar contra-ataque, pela maneira como ele joga errado. Ele prende a bola quando tem que soltar, solta quando tem que prender, então isso é complicado. O Chaves é grosso, ele perde gols aos montes, mas ontem estava especialista, né? Ele já foi um pouquinho melhor que isso. Então são coisas que tem que ser solucionadas, mas taticamente é um time que você vê que tem cara, desde do Osório, que a gente não viu um treinador para valer no São Paulo. Tinha distribuidor de camisa, né? O Rogério começa muito bem o trabalho dele. Se vai dar certo ou não é muito cedo para dizer, mas que o começo foi legal, foi um São Paulo diferente, poderia ter vencido por goleado no primeiro tempo, poderia ter perdido no segundo tempo, mas aí a gente está analisando o que se viu taticamente, foi muito legal, muito positivo. Bom, o volante Jusilei, ex-Corinthians, pode ser o novo reforço do São Paulo para a temporada 2017. O jogador atualmente está no futebol chinês defendendo o Shandong Luneng, mas não deve ficar por lá. Nas reuniões entre os representantes do atleta e o Shandong, ficou decidido que o contrato dele não será rescindido, mas existe a possibilidade de um empréstimo para o tricolor até o final desta temporada. O Jusilei deixou o Coringão em 2011, nesse período ele passou pelo Anzi da Rússia e também pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes, e aí depois ele foi para o futebol chinês. É um bom reforço, Celso? 2011, 5 anos se passaram. Eu me lembro do Jusilei atuando pelo Corinthians. 2006 anos, né? 6, é verdade, estamos em 2017. Quer dizer, é muito tempo. A referência que eu tenho é dele no Corinthians. Como no Corinthians era bom jogador. Agora, depois por passagem pelo Al Jazeera, na só China, uma baiada, né? Não dá para saber. É como se ele não tivesse jogado futebol. Até porque se ele tivesse se destacado no Anzi, ele teria ido para um outro clube maior na Europa. Ele deve ter ganhado muito dinheiro, graças a Deus está resolvido financeiramente, mas não dá para saber. É como se ele tivesse parado de jogar futebol nesse período. Ele era um jogador de qualidade, sim. A característica dele é uma característica para fazer o que o Rodrigo Caio fez ontem. E isso é importante. Sair jogando, tem boa saída de jogo, ele tem bola para jogar no São Paulo. Aquele Jusilei. A gente não sabe como é que ele está agora. O Corinthians segue se preparando para o duelo contra o Tricolor. O atacante Casim, que marcou um dos gols da goleada diante do Vasco por 4-1, deve ganhar uma vaga na equipe titular. Ontem o Timão apresentou oficialmente o volante Felipe Bastos. Confira. O Corinthians apresentou ontem na Flórida o 7º reforço da equipe para 2017. Felipe Bastos vai vestir a camisa 35 e não escondeu a satisfação em voltar a jogar no Brasil. Eu estou muito feliz de estar aqui, é um sonho realizado. Eu conversava sempre com os meus amigos, com a minha família, que era um sonho jogar no Corinthians. E esse sonho está se realizando. Espero que eu possa, dentro de campo, retribuir todo esse carinho que eu venho recebendo aqui. E é lógico, agradecer meus companheiros que já me receberam muito bem, já me sinto em casa. E espero, dentro de campo, ajudar eles. O jogador é um especialista em cobranças de falta e chega para resolver esse problema corintiano. A equipe de Itaquera não marca gols de falta há mais de um ano. O último foi no dia 9 de julho de 2015, em partida contra o Atlético Paranaense. Uma coisa que me acompanha na minha carreira é gols de falta, chute de longe. Uma coisa que eu treino bastante também. Espero aqui no Corinthians voltar a fazer gols de falta, voltar a fazer gols de longe também, que é uma característica que eu tenho. E ajudar meus companheiros, ajudar o clube a conquistar vitórias e títulos. O primeiro dia de trabalho corintiano nessa temporada, ainda no Brasil, foi marcado por protestos da torcida. Felipe Bastos pretende mudar esse quadro. Eu acho que a desconfiança do torcedor é normal, pelo ano que foi ano passado. Mas a gente, dentro de campo, a gente tem que demonstrar para eles que a gente está querendo, a gente está querendo vencer. E é isso que a gente tem mostrado nos treinamentos,
nos jogos. Agora que começou, a gente já mostrou isso também. Espero que isso continue no resto do ano. É lógico que a chegada de reforços, chegada de jogadores que querem também somar, isso é importantíssimo, mas os jogadores, a maioria deles já estavam aqui no passado, e a mentalidade tem que ser de vitória, de briga e de querer vencer mesmo, porque o Corinthians é isso, é muito grande, não pode ficar brigando por coisas menores dentro do campeonato. Felipe Bastos, a impressão que eu tenho, Bastos, né, vou deixar claro que o Melo está do outro lado, chega para ser titular do Corinthians, eu não consigo vê-lo só compondo o grupo não, é bom jogador e... Ele, para mim, eu olho para ele, eu lembro do eletrocardiograma. Ah, é? Aquele gol que ele fez com a Ponte contra o Lanús, eu quase morri, foi um teste do coração. Depois daquele gol, eu tenho certeza que eu estava beleza, que eu estava legal. Nossa Senhora, que coisa, ele bate bem falta. Bate bem falta. A Ponte ele foi muito bem e a referência que a gente tem, porque depois ele foi, né, saiu e tal. Mas eu acho que é um jogador importante, compõe bem o elenco do Corinthians. Aliás, o Corinthians está fazendo algumas contratações pontuais que podem vir a ser interessantes. O Casim, que não é, né, tal, mas ele é um jogador interessante. Esse Felipe Bastos, por certo, vai acrescentar o elenco do Corinthians. O próprio Gabriel. O Gabriel, sem dúvida. O Gabriel é muito bom jogador. A gente lembra que quando ele saiu do Palmeiras, o Palmeiras teve um momento que o Palmeiras se perdeu. No falando ano sobre isso aqui, machucou, exatamente. Né? Então, acho que tá certinho, tá fazendo contratações pontuais. O Jadson deve chegar e aí a parada é outra. Não, o presidente falou que não vai fazer loucuras para trazer o Jadson. Estamos esperando com total interesse, mas a primeira pedida dele, salarial, para o Corinthians está completamente fora da nossa realidade. Palavras do Roberto de Andrade. Isso é bom. Para não ficar discutindo valores, colocamos o quanto podemos pagar e agora estamos aguardando uma resposta dele. É isso. Isso é ótimo, isso é profissionalismo. Eu posso te pagar isso aqui, eu preciso de você, mas se puder isso aqui, mais que isso eu não posso. Isso é uma atitude profissional. Faz parte da negociação, né? Sim. Não, eu acho uma atitude profissional. Como o cara tem que pedir o máximo que ele puder. Se não der, tomara que ele chegue num acordo. E mesmo assim, aí vamos imaginar que o Atlético Mineiro até propunha para o Vasco, para o Jadson... Não é o que eles estão falando. Não, sim, mas vamos até imaginar que propõe. Aí cabe aí de saber se vale a pena ganhar um pouquinho mais e morar em Belo Horizonte, ou se ganhar um pouquinho menos e ficar aqui onde já está, sabe, acostumado, aclimatado, enfim. Eu acho que essa história de local não vai pesar muito não, porque ele morava na China, né? se ele for para Belo Horizonte, 1 hora de voo, não tem problema. Mas realmente é uma proposta profissional. Acho assim, o Corinthians tem limites, como qualquer time, mas normalmente eles não têm, eles vão contratando o cara e vão jogando. Então parabéns ao Roberto Andrade por criar um limite. Aí, o limite é esse, embora a gente precise muito, mas é o que dá para pagar. Se vier o Jadson, e aí também o Potker... Pode ter só depois do Campeonato Paulista. Sim, mas ainda assim. Não vamos ceder, queriam de graça, vai te catar. Faixa só a nossa camisa. Não, tudo bem, mas ainda eu acho, por exemplo, que o Potker chega também para ser titular depois para a disputa de Campeonato Brasileiro e tudo mais. Depende do que aconteça com o nosso Drogba. Bom, presidente, o Roberto Andrade, como o Celso falou... Eu acho que não, eu acho que foi uma palhaçada a condição. Mas, enfim, eles dizem que ainda está vivo. Né? O Potker está no finalzinho da conversa, como o Celso falou ontem, praticamente acertado, está bem adiantado, falta... A parte financeira está quase concluída, palavras do presidente. E acabar o Campeonato Paulista, que antes disso... Só depois não do cederemos. Paulistão. Nós, Ponte Preta. Vote na não é nós? Não, é nós, Ponte Preta, acima de qualquer coisa. Então lembre-se disso no Mesa Redonda. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem será o campeão da Florida Cup. Corinthians ou São Paulo? E aí? Escolhe um que eu escolho outro. Não sei, viu? Eu gostei do Corinthians, achei mais organizado, mas achei o São Paulo mais agressivo. Eu acho que vai dar Corinthians São Paulo. Então, calma, deixa eu pensar. Por outro lado, já falei, porque senão o Corinthians tem um dia mais de preparação, São Paulo está mais cansado. Não sei. Por quê? Você fala porque jogou ontem? Jogou ontem um dia. O Corinthians tem um dia mais de descanso. Mas já está com a faca nos dentes também. São Paulo. Não, só porque eu falei São Paulo. Convictamente? São Paulo. Corinthians. Bom, eu acho que é São Paulo. O Rogério Ceni vai, nossa senhora, vai fazer de tudo para ganhar essa parada contra o Corinthians. Senão já começa perdendo do Corinthians, já viu, né? Corinthians está na semifinal da Copa São Paulo. A garotada do Timão venceu o Flamengo, não falei que é da Corinthians, de virada 2-1 e vai decidir com o meu Juventus no domingo, às 7h45 da noite, na Arena Barueri, uma vaga para a final da competição.
Veja como foi o jogo na reportagem de Fernando Gavini. O camisa 18 do Flamengo é Vinícius Júnior, apenas 16 anos, recém-promovido do time juvenil do rubro-negro, maior promessa do time carioca, monitorado por grandes clubes da Europa e com uma multa rescisória de mais de 105 milhões de reais. Hoje eu sou do Flamengo e tenho mais 3 anos de contrato ainda, vou ficar no Flamengo, trabalhar bastante aqui e dar muita alegria para a nação rubro-negra. Qual é o teu sonho? Virar atleta profissional do Flamengo. Jovem de cabeça boa, candidato à estrela e principal arma do Flamengo para superar o Corinthians na semifinal da Copa São Paulo de Juniores. No começo do jogo, no entanto, parece tímido. Só observa o contra-ataque que termina com Lincoln derrubado por Felipe. Pênalti que Denner bateu para fazer 1-0 para o Flamengo. A resposta foi rápida. Pedrinho encarou a defesa rubro-negra e bateu bonito no canto para empatar. Sabemos que se deixar o tempo passar, poderia complicar um pouco. E fui feliz ali em responder em menos de um minuto aí, rapidamente, que pôde deixar o nosso time crescer novamente. Cresceu tanto que a virada veio com um gol de Fabrício Oia, mas não valeu. Só a partir daí que Vinícius Júnior acordou para o jogo. O chapéu foi uma espécie de cartão de visitas. Todas as jogadas mais perigosas do Flamengo passavam por seus pés. E ele teve a chance de colocar o rubro-negro na frente no cruzamento na medida de Jean Lucas, mas ele cabeceou para fora. O Corinthians também teve a sua chance, mas Marquinhos chutou em cima do goleiro. Nesse outro lance, Vinícius Júnior mostrou velocidade, habilidade, mas faltou botar a bola para dentro. Tranquilidade de finalizar antes também. Eu dei um toquinho a mais e o goleiro Felipe foi feliz na saída do gol. O Flamengo ainda teve outra chance no final do primeiro tempo, na bola chutada na trave por Kleber. Na etapa final, ficou claro que não seria Vinícius Júnior a brilhar, e sim Pedrinho. O autor do primeiro gol corintiano bateu o escanteio que terminou com a virada alvinegra 2-1. Vinícius Júnior ainda tentou, chamou a responsabilidade e sofreu a falta, que ele mesmo bateu para Felipe defender. Depois disso, só deu Corinthians. Teve pênalti em Lucas Minelli, que o juiz só não deu porque não quis. E o inacreditável gol perdido por Matheus no finalzinho. Não fez falta porque o 2-1 garantiu o Corinthians na semifinal e mandou o Flamengo de volta para o Rio de Janeiro. Com 4 gols e 5 assistências na Copa São Paulo, Vinícius Júnior foi embora triste, mas feliz com o desempenho em sua primeira competição na categoria Júnior. Satisfeito com o meu desempenho, mas como eu falei ali em cima, preferia sair daqui campeão. O Corinthians vai enfrentar agora o Juventus na semifinal da Copa São Paulo de Juniores. O maior campeão da história vai em busca da inédita 4ª final, para depois tentar a conquista de seu 10º título na Copinha. É um número emblemático, né? Um número forte, né? 10, é a camisa do craque, é o maior jogador do mundo, Pelé vestiu ela, então só o número por si só ele já traz uma dimensão muito grande. A gente busca o nosso título desse ano, de 2017. Se ele caiu para ser o 10º, é um número muito forte. Não vi o jogo, mas vi os melhores momentos e foi um jogo de bom nível. Muito bom, eu vi o jogo, foi legal. Foi um jogo a arbitragem aqui não foi de alto nível, porque aquele pênalti não marcou, enfim. Acontece, mas acabou não pesando. Foi um jogo legal, foi um jogo corrido, um jogo de velocidade. O Osmar Loz, ele é um cara com cabeça boa, moderna, tá chegando uma geração bacana aí. O Gilmar Popoca eu não via desde 83, quando fiz um Mundial Sub-20, aí no Jair Pereira, o time do Jorginho, o Jorginho lateral, do Dunga, do Bebeto. Tinha Romário também nesse time? Não, Romário não, Romário foi no ano seguinte. No ano seguinte. E o Gilmar Popoca era o titular e o Bebeto era o reserva.
Olha como ele jogava a bola. Aí no jogo ele saiu pro Bebeto entrar e jogou a camisa no chão, camisa de seleção. Meio zureta. E aí ele apareceu com um time bem montado, um time bem acertadinho, mas o time do Corinthians é melhor. E o Osmar Loz, ele tem uma visão legal de futebol, eu gosto do que ele faz. E o Vinícius Júnior é realmente um jogador diferente. É um cara que você pode imaginar com um bom futuro, se ele for bem orientado, se tudo correr bem. O Corinthians apresentou alguns jogadores interessantes, o Carlinhos, o Pedrinho. A grande aposta do Corinthians é o Fabrício Oia, mas ele é muito novinho, né? Tem 16 anos e ele não suporta os dois tempos. Então o Osmar Loz tem aproveitado ele bem por um tempo e depois, mas é um jogador para o futuro também. Eu espero que os times aproveitem esses jogadores. Mas também tem um detalhe, não fazendo esquema com empresários. Se o jogador for do time, ou pelo menos 80% do time, que se aproveite. Senão você compra jogador de fora. Claro. Que compra-se um monte de babaiada e não se coloca o jogador. Porcaria. Para você colocar uma porcaria, é melhor você dar chance para um moleque da base. Mas desde que ele seja do time. Se for para fazer esquema com o empresário, aí tanto faz porcaria de casa ou porcaria de fora. Porcaria de lá. Um lugar onde o futebol ainda é vivido à moda antiga é a Rua Javari, um dos estádios mais tradicionais da capital paulista e casa do nosso Juventus, né, Pascoal? E na Copa São Paulo de 2017, o estádio Conde Rodolfo Crespi está vivendo momentos mágicos com a espetacular campanha da molecada travessa da Minha Moca. O repórter Alexandre Silvestre esteve lá ontem e ele mostra agora pra gente, especialmente aqui no Gazeta Esportiva, os bastidores e toda a emoção dentro e fora de campo no jogo que deu a vaga na semifinal ao Juventus. Esse moleque travesso, que tem nome e tradição, merece nosso respeito. Se você odeia o futebol moderno, por favor, frequente este endereço na Moca, onde a fila de torcedores dobra a esquina famosa, onde o amor pelo Juventus não é exclusivo. Só Juventus ou tem outro time também no coração? Tem Corinthians. E de qual você gosta mais, do Corinthians ou do Juventus? Do Corinthians. Juventus é o segundo time de todo moquense, de todo paulistano, né? Palmeiras de paixão e Juventus no coração. Palmeiras queimando na Moca, pô. Mas para essa equipe de rádio que segue o Juventus desde 2013, em todos os confrontos, a paixão só tem uma cor. Ou melhor, duas. O branco e o grená. Meu São Geraldo, estamos contigo aí, moleque travesso, para fazer história. Continuar a fazer história nessa Copinha 2017. A gente tem uma equipe aqui de torcedores apaixonados pelo Juventus, que é o mais importante, e apaixonados pela profissão, pelo jornalismo. Amaciou, jogou no chão e pegou de novo. 0 Juventus, 0 Bragantino. Nas ondas do rádio, combinando com o dilúvio que cai do céu, Juventus e Bragantino duelam num campo encharcado. Em jogo, há a classificação para a semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Antes do apito, nas tribunas do tradicional estádio Conde Rodolfo Crespi, lotado com 5.000 pessoas e gente do lado de fora, ex-atletas emolduram o espetáculo, do qual já participaram. Eu joguei muito aqui na época da base, né? Jogava pelo Corinthians. Os confrontos aqui eram sempre difíceis, né? Dá saudade do futebol, né? Dá saudade. Você vê gritando o nome, a molecada entrando em campo. Aí a gente volta lá atrás, né, na nossa época de início de carreira. Você vê que vem filhos, vem mulher, vem vó, vem tia, vem irmão. E aqui é um lugar amplo, um lugar lindo que ninguém esquece. Nos subterrâneos da Javari, minutos antes da bola rolar, corrente pra frente com direito à bênção oficial do padre Paulinho. Pra ele é Deus lá em cima e Juventus aqui embaixo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, de cada jogador, de todos os que colaboram com este Clube Atlético Juventus. Culto da bola. Gritos de motivação entre os garotos. Ontem nós era o pequeno, nós era o fraquinho que não conseguia nada. Hoje já mudou as coisas, nós tá grande. Sabe por que nós tá grande? Porque nós chegou. E eu nós chegou, não tá bom pra nós. Não tá bom pra mim, não tá bom pra ninguém. E reza forte dos guerreiros. Na subida para
para o campo um talismã, o Pequeno Thales. E o patrão não se contém nesse ambiente festivo. Momento mágico, viu? Realmente a gente fica deslumbrado com tanta coisa boa que está acontecendo para o Juventus e para a Moca. A disputa tem pênalti polêmico para o visitante aos 37 do primeiro tempo. E na cobrança de Bruno... Partiu Bruno, partiu, bateu! Era preciso botar a bola lá dentro, nem que fosse chorando, graças a Cezinha. O drama dos instantes finais tornam a história ainda mais bela. Não, não, não! Pega! De tirar o fôlego, derramando lágrimas numa tarde pra lá de inesquecível. Meu presente de aniversário, meus 50 anos. Essa molecada é f***. Vamos ser campeão. Para quem viu, né, o Juventus tão forte nos anos 70, 80, e de repente passou um tempo assim meio em baixa, ver a torcida, sabe que sempre foi pequenininha, mas apaixonada, vibrando assim, parece até que o Juventus a Ju jovem agora chama Ju velho, né? Passou tempo para todo mundo. É nada, Ju jovem é jovem. É porque o Juventus ganhou a Taça de Prata, lembra da Taça de Prata? 83. Tandinho, né, era o técnico. É, pois é. É legal ver o Juventus. O Juventus é muito querido, né? Assim como já foi a Portuguesa também. Você sabe o que eu gosto? Esse tipo de matéria que o Silvestre fez, eu fazia muito. Ô, Juizão, você é um galo cego, hein? Como é que dá um pênalti desse aí, pô? Quase ele estraga tudo por nada, né? Por um erro. Mas eu fiz muita matéria, assim. O futebol, ele não era essa frescura que você vê hoje. Você viu? Ele entrou lá. Aí não tem problema. Você viu como foi ruim pro time? O time ganhou. Quer dizer, essa frescura que se criou hoje no futebol afasta o torcedor. Isso afasta. O cara fica, sabe, aquela coisa... Então é legal, é claro que tem que ter uma privacidade, um limite e tal. O Silvestre não participou da preleção do técnico, você não vai atrapalhar isso. Mas você vê os caras rezando, aquela força. Isso aí, no futebol de alto nível, futebol inglês, por exemplo, isso é mostrado para o torcedor. Na NBA, isso é visto pelo torcedor, porque isso leva o cara... Pô, eu sou igual a você, eu rezo, eu também tenho as minhas dificuldades, os meus objetivos. Mas a frescura que se criou em cima do futebol hoje afasta o cara, né? O cara não se sente lá. Então é muito legal esse tipo de coisa acontecendo, é bacana, é um lugar gostoso, lembra muito o futebol, tem um canole espetacular. Espetacular, e aí já sai de lá, as já come pizzarias lá do lado também. são ótimas, é muita esfirra, é bacana, olha, é bem legal, o Juventus é bacana, o Juventus está crescendo e não é só no time da base, né? O time de cima também está subindo, esse ano o Deola vai jogar lá. Vai, goleirão. O Franzinho vai jogar lá, que é nosso amigo, vai ser bem legal, vai ser bacana. O Wilson Júnior, que é o técnico, vamos lá, beleza. Tamo junto, Juve! A Conmebol anunciou nesta sexta-feira algumas novidades para a Copa Libertadores da América. A principal delas é que a partir deste ano, os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio e não mais pela campanha das equipes na fase de grupos. Também não existirá mais um limite de jogadores estrangeiros por equipe. Outra mudança importante é a de que não haverá mais confronto forçado de times do mesmo país nas semifinais, ou seja, será possível acontecer uma decisão entre equipes da mesma nacionalidade. Por outro lado, foi mantida uma medida polêmica. É proibida a entrada no gramado de mascotes e de crianças com jogadores. Caso isso aconteça, o clube pagará multa de $10 mil. Se for reincidente, a multa sobe para $25 mil.
Não dá pra entender, né? Por que, Celso e Flávio? Não pode entrar mascote, não pode entrar criança, mas pode atirar pedra e proteger jogador ali na mas é bom porque costumam matar crianças no adolescentes, Libertadores, porque os bandidos lá do Corinthians sabem bem isso aí, né? Aliás, a família do Kelvin não recebeu um centavo até agora. Quando você acha que vai mudar alguma coisa, proíbe de entrar criança e mascote. Agora, mas não fala de punição à torcida que tentar tirar objeto em jogador ali para cobrar escanteio. Agora o tribunal deles está pegando mais forte, Deu uma segunda. Depois do assassinato do Kevin Espada, já nos anos seguintes, algumas pegadas fortes. Alguns estádios foram fechados. Lembra que o Boca foi eliminado? Sim, mas depois foi lixado, né? Não, então, mas lembra que o Boca foi eliminado, eliminar um time como o Boca. De um modo geral, eu gosto. Essa ideia de não ter limite de estrangeiro, eu acho legal, acho que é uma evolução. Sim, também acho. O negócio é uma bobagem isso aí. O sorteio, ao invés do primeiro contra o 16º, também não incomoda. E o fato de ser equipe do mesmo país? Legal também. Sim, claro, já tivemos duas finais. Se der para chegar, assim, não tem problema nenhum. Dá para fazer. Se os times forem bons, não tem, acho que é tranquilo. A Sul-Americana ela foi tomada por bandidos durante muito tempo. Os 4 últimos presidentes da Sul-Americana estão presos. Eu não conheço esse aí. Tomara que ele seja um cara sério. Não tem sido a norma da Sul-Americana. Se for sério, ótimo. Está na hora, né, de ter alguém decente lá no comando do futebol sul-americano, porque a distância entre o futebol sul-americano e europeu está gigantesca. A Libertadores e a Champions é uma coisa assim absurda. Né? Não dá nem para você comparar, nem parece o mesmo esporte. Então tomara que melhore, que fica legal para todo mundo. Libertadores é um tremendo do campeonato. É pena que é maltratado. Não curto muito esse inchaço na competição. Não acho muito legal. Mas você vai limpando, né? Sim. Que faz essas pré, você vai limpando. Não chega, quando chega no final, você fica um pouquinho melhor. Mas acho que vai ser bem interessante o fato de disputar o ano inteiro, não ter limite de jogadores estrangeiros. O ano inteiro eu gosto muito também. E estimula também, sabe, o clube investir em outros nomes. Eu acho bem interessante. Abre mercado para todo mundo. Eu acho perfeito, tá ótimo. Um dia triste para o futebol brasileiro. Faleceu nesta madrugada em Belo Horizonte o ex-técnico Carlos Alberto Silva, que levou o Guarani ao título do Campeonato Brasileiro de 1978. Essa notícia está em destaque no site gazetesportiva.com. A causa da morte do treinador de 77 anos não foi divulgada. Além do Guarani, o técnico também comandou grandes clubes do Brasil e da Europa, como o quarteto São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, a dupla mineira, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e em Portugal e Espanha comandou Porto e La Corunha. Carlos Alberto Silva também levou a seleção à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 88, e ao ouro nos Jogos Pan-Americanos do ano anterior. Ele estava aposentado do futebol desde 2005, quando ele passou a comandar uma empresa de turismo em Minas Gerais. Carlos Alberto Silva fez história no futebol brasileiro, não é mesmo, E Celso também Cardoso em Portugal, né, Flávio? Em Portugal também foi bem, Porto. né? A minha relação com o Carlos Alberto Silva, ela começou maravilhosa, depois ficou extremamente tempestuosa, porque o Carlos Alberto é um cara bem simples, né? E tosco, às vezes. E numa dessas dele, tosco de lá, tosco de cá, virou uma guerra, né? Então, quando ele passou pelo São Paulo, eu tive grandes brigas com ele, ele falava assim, você me derrubou do São Paulo. Eu falei, pô, você está me dando um poder que eu não sabia que eu tinha. Mas isso foi um período, depois a gente teve um relacionamento excelente, que era um bom cara, um cara muito legal. Principalmente na Copa da França, ele foi ver a Copa da França, e lá a gente ficou muito tempo juntos, 98, batendo papo. De vez em quando eu ligava para o Carlos Alberto, e ele dizia assim, cara, liga de vez em quando, puxa, é tão ruim ficar longe do futebol. Amante do futebol, um cara que deixa uma história importante, uma história legal, e que talvez merecesse mais homenagens do que teve. Por exemplo, não sei se há um livro sobre a vida do Carlos Alberto Silva. É um cara que revelou muita gente boa, um cara que conseguiu uma proeza extraordinária, né? Nenhum time do interior do Brasil conseguiu um título nacional. Claro. E ele conseguiu com o Guarani. Então, não era um estrategista, mas ele sabia levar bem os grupos, né? Lamento muito, muito triste com a morte do Carlos Alberto. E quando a gente fala também de treinadores sem dificuldade para trabalhar na Europa, ele não teve... Tudo bem, Portugal, mas ele foi razoavelmente na Espanha também, num bom time do La Corunha. Exatamente. E como repórter também tive o prazer de conviver com ele. Ele trabalhou no Corinthians, eu atuava como repórter na época. Bom treinador mesmo, depois estava com o tempo sumido, até por causa da empresa que ele estava cuidando, mas era um bom nome para o futebol. Ele foi aposentado, viu? Ele não queria parar, não. De repente pararam os convites e tal, e até como uma homenagem a ele, que era um mineirão, né, e eu penhense,
ele teve uma morte que todo mundo deseja, né? Ele dormiu e, como se diz na Penha, acordou morto. Não, né? Ele acordou morto. Então foi dessa maneira que o Carlos Alberto foi, sem sofrimento e tal, isso já é legal. Aliás, eu me lembro de um episódio com ele passou um repórter, por uma operação no coração, né? Eu me lembro há pouco tempo, parece. Eu me lembro de um episódio dele com um repórter que estava começando, inclusive, aí o repórter chegou para ele, eu estava também, na época também, você não tinha essa hora de coletiva, todo mundo chegava e ia perguntando, antes do treino, depois do treino. Aí o repórter falou assim, como é que você viu essas mudanças e tal? Aí ele falou assim, com os olhos. Mas não é para te sacanear, não. Só estou falando isso para você prestar atenção melhor no que você pergunta para não tomar uma dessa. Foi você? Não, não fui eu. Eu fui testemunha. Domingo, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda ao vivo na tela da TV Gazeta com tudo sobre as semifinais da Copa São Paulo, o duelo entre Chapecoense e Palmeiras, a decisão da Florida Cup com o primeiro majestoso do ano e o Santos se preparando para a temporada. Tem reportagens especiais e a presença do ex-jogador e hoje treinador Sérgio Soares. Flávio Prado, assunto não vai faltar, né? E o Vampeta vai estar aí também com a gente. Opa! O Vampeta também vai estar aí, vai falar sobre o jogo entre São Paulo e Audax, que vai ser a estreia oficial do Rogério Ceni aqui no Brasil. E o Vampeta é o presidente do Audax. E ele está cobrando R$100 o ingresso, que eu acho um absurdo. Eu quero conversar com ele. Tem que ser mais. Pô, estreia do Rogério Ceni contra o vice-campeão, 2 times que jogam bonito. Acho que por que R$100? Por que tem que ser dinheiro de... Futebol não pode ser dinheiro de pinga. Então vamos ver o que o Vampeta vai falar por aí com a gente. Mas ele pode colocar alguns setores mais baratinhos. Pode, né? Mas a média tem que ser alta. Não tem nada aqui. Tudo que é barato normalmente é tranqueira. Você não tem... Por exemplo, você vai na Broadway, tem um show, tem uma peça chamada Aladdin, custa $360. Eu não tenho capacidade para ver. Eu não vi. Ué, não dá, não vai, ué. E outra, parece que a torcida uniformizada não vai boicotando. Então vale mais o ingresso. Sem torcida uniformizada fica limpo. Aí tem que pagar até mais caro, porque é melhor, ficar uma coisa familiar, mais decente. Eu acho que é legal. Amanhã será uma tarde de muita emoção na Arena Condá, casa da Chapecoense. A equipe principal entrará em campo pela primeira vez depois do acidente aéreo que deixou 71 vítimas fatais. Por lá, todos sabem da importância desse momento para o clube e para a cidade. Hoje as arquibancadas da Arena Condá estão vazias, mas amanhã a casa da Chapecoense volta a ganhar vida durante amistoso contra o Palmeiras. Nós sabemos que das arquibancadas vai vir um apoio incessante, mas eles também querem ver a gente honrando a camisa, honrando esse escudo que nós levamos no peito, que eu acho que é a maior relação de amizade que pode existir. Toda a renda arrecadada na partida será revertida para os familiares das vítimas do acidente aéreo de novembro do ano passado. A palavra que sintetiza tudo que é recomeço, né? É um recomeço para todos nós, é um recomeço para o torcedor, é um recomeço para esses atletas que estão entendendo que essa é uma oportunidade ímpar nas suas vidas profissionais. O treinador Wagner Mancini sabe da dura missão que terá pela frente nessa temporada e da importância do papel dele para toda uma comunidade. Nós estamos sendo o divisor de águas não só de um clube, mas de uma cidade. Porque aqueles que se foram deixaram muita dor, aqueles que aqui estão vão recomeçar um trabalho e é importante que todos nós tenhamos paciência e entendamos o quanto que essas pessoas precisam da gente hoje e o quanto que nós precisamos deles, né? Questionado sobre o psicológico da equipe para essa retomada, o técnico é taxativo. Emocionalmente e mentalmente a equipe está preparada para o início de campeonato. Aquilo que vai acontecer daqui para frente a gente não consegue prever. A passos lentos, o time catarinense se reconstrói. A expectativa para o jogo é grande também do lado do Palmeiras, já que a partida marca a estreia do Eduardo Batista no comando do Verdão. Hoje, o técnico revelou a equipe que entrará em campo em Chapecó, ainda sem força máxima. Veja com Adriano Dolfi. Semana cheia de trabalho. Imagine um treinador que chega a um time campeão brasileiro e ainda recebe um pacote de reforços. A vida de Eduardo Batista está tranquila e favorável neste início de temporada. Agora é o momento de observar. Tivemos um jogo treino no meio da semana, temos um amanhã, temos um na próxima quinta, temos um no próximo domingo, para aí sim, depois do amistoso contra a Ponte Preta, a gente realmente definir a equipe que vai iniciar, mas também
essa equipe definida não quer dizer que ela vai ser a titular. Tem uma briga muito forte e a gente colocar essa competitividade para que todos busquem o espaço. É uma equipe muito qualificada, com jogadores altamente de alta qualidade, jogadores de seleção. E a gente espera poder trabalhar, poder observar todos, poder dar oportunidade a todos. No jogo passado nós usamos 3 equipes, estamos olhando todos para poder escolher o melhor. Em qualidade não falta mesmo. Com praticamente 2 times à disposição, o técnico quebrou a cabeça, mas já sabe os atletas que irão atuar no amistoso com a Chapecoense. O time que inicia amanhã é o time que treinou ontem, né, com o Alexandre e com o Veiga. A gente decidiu dar um tempo maior para o Michel, né, se preparar um pouquinho mais, fez teve um bom trabalho contra a Barbarense, mas em comum acordo nós achamos que seria bom ele ficar e treinar para ter um ganho maior de condição. A ideia é botar um time em 45 minutos e outro time em 45 minutos, com exceção dos 2 zagueiros, né? O Vitor e o Edu ainda precisam de um trabalho melhor de fortalecimento, de condicionamento físico. Amistoso, jogo com apelo emocional, mas diferente do técnico Tite, que gostaria de um empate com a Colômbia. Eduardo quer a vitória. Eu entro para ganhar. Eu acho que as homenagens elas serão feitas antes da partida, né, as condolências, né, mas depois é jogo e nós somos profissionais, nós vamos jogar. Eduardo Batista voltará a trabalhar com Felipe Melo, com quem esteve no Flamengo em 2003. O treinador acompanhou a entrevista coletiva na apresentação do atleta. E para ele, Felipe Melo utilizou forças de expressão, esperando assim que ele não fique marcado na arbitragem. Lógico que ele não vai dar tapa em ninguém, não vai bater ninguém. O Felipe é um cara, e eu trabalhei com ele no começo de carreira, é um cara que treina como joga e joga como treina. É um cara muito determinado, muito focado. A gana dele, né, isso é bom. Ele usou uma força de expressão que talvez não tenha sido bem entendido, mas de maneira nenhuma é um cara agressivo, um cara que não vai deixar de ajudar a gente aqui. Como o Eduardo está parecido com o Nelsinho, eu acho que se pegar alguns vídeos do Palmeiras de 93, tinha o Nelsinho lá, e talvez você se confunda, porque é muito parecido, até o tom de voz, a maneira de falar é muito parecido. Isso é bom, isso é bacana. Agora, achei interessante a postura do Batista, porque ratifica a condição dele de chefe, de maneira leve, de maneira, mas sabe, não tem, por exemplo, o Felipe Melo falou que, não, com responsabilidade, se vai dar tapa na cara, eu vou dar mesmo. Não existe tapa na cara com responsabilidade. E isso pode prejudicar, sim, o time. E aí o Eduardo Batista, sabe, disse que não foi bem o que ele quis dizer, contornou e deixou claro que não é o que ele espera do Felipe Melo. Não é, mas o Felipe, eu acho que a postura dele foi legal, no sentido, ele foi sincero. Tudo que ele falou era verdade, tudo. Não precisa da imprensa para nada. Se dependesse da imprensa, ele virava um Barbosa. Quando, na verdade, aquela seleção de 2010 perdeu mais pelos jogadores que afinaram, tipo Kaká, que era um grande jogador, foi um afinão. O Robinho até que jogou mais ou menos, mas foi menos do que se esperava. Adriano e Ronaldinho, que deveriam ter jogado, já não estavam mais em condições. E sobrou para o Felipe Melo, que pode ter passado do ponto, mas ele jogou a bola que ele sabia jogar. Aí ele foi o melhor volante na Europa durante muito tempo, nunca foi convocado porque não tiveram coragem. Tudo verdade isso aí. E ele não é de afinar. Eu prefiro o jogador assim do que o jogador chorão. Eu acho que ele vai ser um sucesso no Palmeiras e estou preocupado com o jogo de amanhã em Chapecó. Falei hoje com o Rafael Renzel, só tem 10 mil ingressos vendidos, a capacidade de estar é 22 mil, tem representantes de 12 países lá para ver esse jogo e talvez o estádio não esteja lotado. Pelo contrário, talvez só metade do público. Ou seja, a solidariedade do brasileiro termina rápido. Mais uma, os jogadores, as famílias dos jogadores não estão recebendo, estão com problema de salário, problema de pagamento de contas, conforme eu falei aqui. Está todo mundo trabalhando em cima da carteira. Mas, na verdade, todo mundo sabe que o futebol é assim. 20% na carteira, 80% direito de imagem. Isso todo mundo faz e todo mundo sabe que funciona assim. Sim. Aí acontece uma tragédia dessa, você paga o que está na carteira, 20%. Ou seja, as famílias vão passar fome, vão passar necessidade. É uma sacanagem. Hora de falar do Santos. Feliz da vida e cheio de bom humor, o zagueiro Kleber foi oficialmente apresentado pelo Peixe. Reportagem do Alexandre Silvestre. Direto e reto. Me bateu uma saudade imensa também, né? Não aguentei também, omiti. O zagueirão Kleber Reis, hein? Esbanja felicidade ao vestir o manto.
O baiano de 26 anos está arretado. Eu estou muito empolgado, estou me dedicando, estou muito feliz. Eu nunca fiquei tão feliz em um clube como eu estou aqui no Santos, cara. Eu juro para você. Até minha família me está falando que eu tô anormal de felicidade, né? Estou dormindo sorrindo. 5 anos de contrato, um dos maiores investimentos do clube nos últimos tempos, e o Kleber leva a responsa na esportiva. Tem que ter uma pressãozinha na vida também, né? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande também, a gente leva uma responsabilidade grande. Já vim sabendo disso também, porque pela negociação também já foi difícil também. Então, isso dá uma motivação também a mais para você, uma responsabilidade a mais. E eu estou muito, muito feliz com essa responsabilidade, que eu gosto de desafio na minha vida. Ele vem de apenas 2 temporadas no Hamburgo da Alemanha. O que aconteceu, rapaz? Chegou lá, eu pude aprender muito, não tenho do que falar, de reclamar. Foi muito importante para mim, foi. A meus planos era de ficar assim, mas por algumas coisas que não veio a ser concluídas, infelizmente não posso revelar muito o que é. Então, eu preferi voltar para o Brasil. A vida lhe ensinou a valorizar histórias antigas e que um pouquinho de ironia não faz mal a ninguém. Se marcar um gol no Corinthians, onde já atuou, vai comemorar? Todo respeito ao clube e a todos que estão ao redor, né? Então, eu faço como todos fazem, né? Tranquilo. Abraço meu jogador, meus companheiros, e dou uma risadinha ali tranquila, faço alguma piadinha e já era. Tem que comemorar. O São Bernardo apresentou hoje um trio de reforços para o Campeonato Paulista. E um deles já foi pivô de polêmica no Corinthians. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Dia de apresentação de reforços no São Bernardo. 3 zagueiros vestiram a camisa do clube nesta sexta-feira. Edmar, Anderson Conceição e Iago Maidana, dos quais o mais conhecido é o jogador que veio do São Paulo. Iago Maidana foi pivô de uma das polêmicas que tiraram Carlos Miguel Aidar da presidência do São Paulo. Em 2015, a empresa Itaquerão Esportes pagou R$800 mil para tirá-lo do Criciúma. Em seguida, o registrou por 2 dias no Monte Cristo, clube da 3ª divisão de Goiás, para em seguida vender 60% dos direitos federativos do jogador para o São Paulo por R$2 milhões. Eu fui um cara que nunca me envolvi com polêmica, nada, acabou saindo coisas de mim que eu não esperava, que da minha pessoa também, eu não sou um cara, né, assim, e atrapalhou sim um pouco, né, mas não quero mais pensar nisso, eu quero pensar em página virada, em recomeço, né. Como estourou o limite de idade para jogar nos juniores, Iago foi emprestado para disputar o Paulistão no São Bernardo. Estou muito feliz, estou bem confiante que vai ser um bom campeonato, vai servir para mim, né, acima de tudo. E tudo que eu estou aprendendo aqui está valendo muito a pena. Conceição, você estava voltando para o futebol brasileiro depois de uma experiência legal, né? Foi jogar nos Estados Unidos? Eu tive experiência de jogar na Major League Soccer, o campeonato está crescendo muito. Infelizmente, algumas questões no contrato, não deu para mim permanecer, mas estou feliz de estar aqui agora e ter a oportunidade de disputar o Paulista de novo. Chegando para reforçar o São Bernardo, vindo do Fortaleza, bateu na trave para subir para a Série C. O que você está esperando nesse Paulistão? É verdade, mais um ano bateu na trave, mas eu fiquei feliz pelo meu ano no Fortaleza. Foi um ano que eu joguei a maioria dos jogos, se eu não me engano, fiquei 3 jogos fora. E agora eu venho para o São Bernardo, uma equipe que sempre faz campanhas boas no Paulistão. E eu espero que comigo não seja diferente. E 2017 promete. O São Bernardo sonha com voos mais altos. Além do Paulistão, o clube vai disputar pela primeira vez a Série D do Campeonato Brasileiro. Resultado final da enquete do site GazettaEsportiva.com. Quem será o campeão da Florida Cup? Põe aqui, Bárbara. 54% Corinthians será o campeão da Florida Cup. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Quero desejar para vocês um excelente final de semana. Lembrando que domingo, a partir das 9 horas da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate. Que agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Boa noite, meninos. Boa noite. Tchau, até domingo no Mesa. Valeu.